Boa noite, boa noite. Quem está me assistindo online, pelo YouTube, bem-vindos à nossa última aula de Direito Empresarial. Nós caminhamos até aqui, né, arduamente, de casa, estudando, tudo trabalhando, tentando gerenciar nosso tempo home office. E é muito difícil a gente conseguir fazer um planejamento para estudar mesmo em casa, a gente ter esse autogerenciamento. Então, quem chegou até aqui, parabéns por vocês serem resilientes e continuarem os estudos, né? Tenho certeza que o futuro de vocês está garantido e a gente consegue fazer uma ressignificação dos nossos estudos para o segundo semestre de 2020, que já está iniciando praticamente, né? O ano voou. Hoje é dia 29/6, então eu só desejo que o próximo período de vocês seja um período de sucesso, período presencial, né? Quem sabe tudo der certo, que a gente se encontre no futuro. Hoje nossa última aula é sobre sobre direito trabalhista, direito do trabalho. Quem já trabalha com carteira assinada, né? Ou então trabalha em RH de empresas, tem uma familiaridade com o direito do trabalho, porque praticamente quem atua em RH de empresas, um dos pré-requisitos para a gente trabalhar em RH de empresa é a gente ter o básico do direito do trabalho. E para advogado não é diferente. Quem atua com empresas, pessoas jurídicas, sendo advogados, administradores, qualquer profissional que atua com pessoas jurídicas precisa saber, no mínimo, sobre o direito do consumidor, que a gente trata com os clientes, os consumidores, né? Direito do trabalho, que a gente vai tratar as relações trabalhistas entre os empregados dos ambientes corporativos, e direito tributário, que foi a nossa última aula. Oi, Osilene, boa noite. Tudo bom? Boa noite, professora. Tudo sim. Como é que foi o trabalho lá com a professora Cassama? Estava só de olho em vocês. Quinta-feira eu não consegui fazer porque eu tive um compromisso. E na sexta também eu não assisti a aula da professora Michele porque eu fui fazer uma extração. Aí passei o final de semana em recuperação, hoje eu amanheci um pouquinho melhor, conseguindo falar direito. Mas está tudo bem contigo, com a tua família? Sim, tá tudo tranquilo agora sim. Só foi mesmo para descansar e recuperar mesmo, que foi muito doloroso. Não é fácil extração de dente. Eu estava só dando uma introdução aqui sobre as nossas aulas, né? Que hoje é a nossa última aula. Nós vamos falar de direito do trabalho. O quão é importante o direito do trabalho, né, nas relações trabalhistas, é, o quão é importante um empregado saber dos seus direitos e um empregador saber os seus deveres. Assim como o direito do consumidor, existe o Código de Defesa do Consumidor, onde lá estabelece todos os direitos dos consumidores. E em contrapartida, tudo que é direito são os deveres dos consumidores, fornecedores, né? Então, na relação trabalhista não é diferente. Existe a consolidação das leis trabalhistas, que fala sobre foi a junção de todas as leis existentes no Brasil e nasceu a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Então, acima da CLT, a gente tem somente a Constituição Federal. Então, quando a CLT é omissa, e raramente é isso, porque se a gente for estudar a CLT afinco, a gente percebe que a CLT ela é completíssima, ela trata desde o direito do trabalho processual trabalhista. Então, o direito do trabalho, diga-se de passagem, ele é um ramo do direito muito que os advogados e quem decide atuar nessa área atua somente em direito do trabalho, justamente porque é um ramo totalmente à parte do direito civil, totalmente à parte do direito do consumidor e empresarial. Mas ele anda unido com o direito de empresa justamente para pessoas jurídicas, no sentido de contratação de seu núcleo corporativo.
Então, eu coloquei aqui uma frase muito importante de direito do trabalho, mas uma frase que eu gosto muito é um versículo da Bíblia que fala: colherás do fruto do seu penoso trabalho. É um versículo da Bíblia que eu gosto muito, e ele fala sobre a gente valorizar o nosso trabalho, né? E trabalhar de acordo com a vontade de Deus para a gente tentar se reerguer, que a gente com certeza vai ter sucesso. Aí eu coloquei aqui essa frase: todo homem trabalhador tem sempre uma oportunidade. Então, quem está com um propósito de crescer, tanto como um empregado ou como um empregador, ele tem que ter um básico do conhecimento de direito do trabalho, porque quando a gente conhece os nossos direitos, a gente consegue ter grandes oportunidades, mesmo quando a gente não está atuando naquela área específica. Eu, por exemplo, eu trabalho para pessoas jurídicas, mas eu não atuo diretamente com o direito do trabalho. É um exemplo, né? Então, o conceito de direito do trabalho... Aí, eu estou com o meu rostinho bem na frente do conceito. O conceito de direito do trabalho é o conjunto de normas que rege as relações do trabalho entre empregados e empregadores, e bem assim os direitos resultantes da condição jurídica dos trabalhadores. Então, o direito do trabalho ele é fruto de uma sociedade totalmente capitalista, e as relações de trabalho elas surgiram nesse modelo. O sujeito humano ele é juridicamente livre para subordinar-se a outro mediante uma contraprestação salarial. Ou seja, por mais uma escolha nossa se subordinar a um empregador para a gente receber aquela contraprestação de trabalho, né? Salário. Ai. Então, atualmente, no Brasil, a gente segue tudo que especifica nas consolidações das leis trabalhistas. E as empresas elas devem seguir rigorosamente tudo que a CLT diz, justamente porque se não seguir qualquer prazo não cumprido, qualquer direito do empregado não cumprido, a empresa ela está sujeita à multa, ela está sujeita à autuação, né? Está sujeita a uma ação trabalhista contra ela. E geralmente, assim como o direito do consumidor, a relação de consumo, o consumidor ele sempre vai ter razão. É muito difícil uma fornecedora, quando é acionada a justiça, é muito difícil ela defender os seus direitos, né? Defender os seus deveres ali. Na relação do trabalho é a mesma coisa. Na justiça do trabalho, é muito pró-empregado. Toda a CLT, ela respalda no âmbito para dar uma segurança para o empregado. Então, a consolidação das leis trabalhistas é uma das principais legislações brasileiras. Ela é responsável pela normatização, não apenas de direitos materiais dos trabalhadores, mas também o direito processual, né? Sua principal fonte ela é fonte do direito social, ali no artigo 6º da Constituição Federal, né, específica. Carrega em si uma história de movimentos sociais e também muitos princípios, através das quais deve ser interpretada e aplicada. Então, todo o ramo do direito, ele possui os seus princípios, os seus costumes. No direito do trabalho não é diferente. O direito do trabalho ele está tão assim enraizado nos costumes da sociedade que quando a gente se cumprimenta com alguém, assim, quando eu conheço, por exemplo, a Osilene, eu pego, pergunto o nome, falo, e a segunda pergunta que eu faço é o quê? É onde ela trabalha com o quê? O trabalho, ele não é apenas para a gente pagar boleto, ele é uma principal relação social das pessoas, né? Através do trabalho que a gente consegue se relacionar mais com outras pessoas. Mesmo quando a gente é empreendedor, mesmo quando a gente é pessoa jurídica, a gente tem aquele relacionamento com outras pessoas. Então, isso é muito importante para o dia a dia, né? Então, logo
logo no artigo 2º da CLT, ele conceitua quem é o empregador. E a pergunta que eu faço é, será que eu sou empregador? Vocês já perguntaram assim para si? Quando você contrata uma pessoa, quando você decide vender um churrasquinho na rua, será que você é empregador se por acaso alguém lhe ajudar naquelas vendas? Você pode me responder, Osilene? Eu acho que não. Acho que nem qualquer pessoa pode ser empregador. Empregador? Ah, empregador. Porque tem empregado e tem empregador, né? Sim. Eu trouxe aqui empregado e empregador, que é como a CLT ela conceitua, mas existem outros termos também. Colaborador. Tá. O conceito de empregador, ele está no artigo 2º da CLT e ele diz assim: considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, assumindo os riscos da atividade econômica. Ela admite, assalaria e ela presta serviço pessoal. Então, não é todo mundo que é empregador. Se por acaso eu desejar vender um mousse, e eu desejar vender esse mousse segunda, terça e quarta, ainda assim ele não vai ser eu ainda não vou ser um empregador se eu por acaso ter a ajuda de outra pessoa, porque eu não vou ter aquelas características de empresário. Lembra lá no direito empresarial, quando a gente fala do conceito de empresário? Então, não é sempre que a gente vai ser empregador. Por exemplo, quando eu tenho um salão de beleza e uma manicure, ela decide fazer uma parceria comigo, um contrato de parceria comigo, se ela não preenche os requisitos de vínculo empregatício, eu não serei empregador dela. Então, existe essa diferença. Para a gente agilizar uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício, a gente tem que cumprir o que estabelece a CLT. E quando a gente é o empregador, a gente deve cumprir essas características. A gente é empresa, individual ou coletiva. A gente assume o risco da atividade econômica. Assumir o risco da atividade econômica que eu falo aqui, o que vocês entendem sobre risco da atividade econômica? Sabe me responder, Zé? Eu não Risco sei da se tem a atividade ver econômica. com aquela situação de. Eu não sei se envolve aquela parte de contabilidade sobre obrigações, ativos, coisas que você tem que fazer, né, para estar atuando no mercado. Você tem que, por exemplo, no caso de compra e venda, você tem que ter fornecedor, você tem que ter capital, você tem que ter um capital de giro para que você funcione. Eu não sei se seria isso. Tem um pouco a ver. O risco da atividade econômica, ele é independente se a empresa ela está ou não com dificuldades financeiras, ela deve tratar o seu colaborador, seu empregado, e cumprir tudo que a CLT estabelece. Então, ela não pode atrasar salário, ela não pode constranger o empregado, porque ela está indo em confronto à CLT. E na Justiça do Trabalho, quando o empregado ele apenas afirma e leva uma testemunha, o juiz ele vai decidir a sentença procedente, porque geralmente o empregado ele tem boa fé. Então tudo que ele levar a conhecimento em juízo, teoricamente ele terá razão, né? Porque se o juiz ele vai considerar a prova oral. Então, quando a gente assume o risco da atividade econômica, quando a gente se torna empresa, pessoa jurídica, quando a gente começa a contratar pessoas no seu núcleo para desenvolver uma atividade laboral para você, então a gente está assumindo o risco de cumprir tudo que as leis estabelecem. No seu caso, você falou de controladoria financeira, né? Então, contabilidade. Então, nesse caso, seria a legislação tributária que toda empresa ela deve cumprir.
Porque caso ela decrete falência, caso o juiz determine uma desconsideração da personalidade jurídica, as primeiras pessoas a receberem o passivo vão ser os empregados, justamente porque um empregado entende-se que é o que mais necessita naquela relação jurídica de receber aqueles passivos. Tá bom? Deu para entender? Ok, sim, sim. Aí eu trouxe aqui o parágrafo 1º, que é muito importante do artigo 2º. Lembra lá quando eu falei em direito empresarial sobre os profissionais liberais, associações, cooperativas? Então, aqui na CLT, eles vão se equiparar a empregador. Por isso que eu trouxe o artigo. Equipara-se ao empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais. Por exemplo, eu como advogada, se eu constituir uma empresa, né, que vai ser uma sociedade simples, regida pelo Código de Ética da OAB, eu posso contratar alguém para trabalhar para mim como secretária ou como estagiária, mas aí não vai entrar no assunto do direito do trabalho. Mas aí todos os direitos que eles têm perante a lei, eu vou ter que cumprir. É isso que diz o parágrafo 1º da CLT, né? E empregado. O empregado também é conceituado na CLT. E aqui ele traz algumas características para um empregado. Será que eu sou empregado? Eu que trabalho, tem pessoas jurídicas que pagam para mim para atuar como advogado, e existe advogado regido pelo CLT. Será que eu sou empregado? Então, é só eu pegar o artigo 3º da CLT e verificar se eu possuo essas características, né? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual. Aí eu grifei aqui, ó, não eventual, ele tá prestando serviço de natureza não eventual a um empregador, então é um serviço subordinado, né? Não tem alguém que manda em mim. Eu recebo ordens, eu cumpro hora, eu faço o que me é determinado, sob a dependência deste mediante salário. Então, para eu cumprir uma jornada laboral, para eu fazer uma determinada atividade, eu irei receber aquele salário. Cadê? Aí eu coloquei aqui as características. Quando a gente ajuiza uma ação e a gente pede uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício, por exemplo, existe muito caso de estagiário que ele é contratado pela lei do estagiário, só que ele possui todas essas características de empregado. Então, ele pode sim ajuizar essa ação trabalhista e com certeza ele consegue ganhar essa ação. Os Professora, requisitos. no caso dessa situação, por exemplo, um estagiário que a gente for contratar e ter esses requisitos, mas assim, porque na minha situação eu sou estagiária e, abre aspas, a minha carteira ela é assinada, né, pela empresa. A empresa ela registrou lá como uma anotação geral de que eu trabalho na empresa. Por exemplo, trabalho na empresa fulana de tal como estagiária desde 1º de agosto de 2019. Então, isso inclui esses requisitos que a empresa está exigindo ou não tem nada a ver? Ou tem algo mais específico? Na verdade, você é menor aprendiz, né? Você é Não, regida pela lei estagiária. menor Não, estagiária. estagiária mesmo, isso. Tem que ver o teu contrato de estágio. Mas assim, independente se existe contrato de estágio e se a empresa assinou a tua carteira, aí tem que verificar qual é o requisito que ela te assinou lá. Foi como estagiário, aí você vai Isso. analisar o seu contrato. Aí Uhum. vamos aqui analisar a tua situação. Pessoalidade. Um dos sujeitos tem o dever jurídico de prestar serviços em favor de outro pessoalmente, ou seja, você é subordinada a alguém. Tem alguém que é superior a você? Sim. Natureza não eventual ao serviço. Ele deverá ser necessário à atividade normal do empregador. Cadê? Requisitos. Qual é o 7 que eu tô? É o 6. A onerosidade.
Verdade. Esse natureza não eventual é assim, quando existe uma máxima do direito que a gente fala bem assim, que quando, por exemplo, o muro da minha casa cai, aí eu ligo para um prestador de serviço que ele quebra meu galho e ele vai lá e ele fala bem assim, olha, Milena, vou erguer esse muro durante um mês. Um mês não, vamos dizer 2 meses. 3 meses. Então ele vai erguer esse muro e eu vou pagar por mês aquele valor, R$ 1.000 para ele. No final, ele vai querer, cadê as minhas verbas trabalhistas? É uma natureza não eventual? É algo cotidiano? Ele vai reerguer o meu muro novamente? Ele não vai, Não, temporário. né? É temporário. Então, aqui é isso que ele fala, quando a natureza não é eventual do serviço, ou seja, tudo que você faz é eventual, você cumpre uma carga horária, você vai todos Uhum, os dias, geralmente é acima de 4 horas. Então, uhum. mais abaixo eu vou trazer outra característica, que é a carga horária do seu trabalho. A onerosidade, a remuneração do trabalho a ser executado pelo empregado. E a subordinação, eu já disse, tem alguém que tem que mandar, né? Alguém que te contrata, geralmente é o RH que te contrata. Quando você for ajuizar uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício, o juiz ele vai analisar isso. Se você preenche esses requisitos, preencheu todos esses requisitos, então ele vai olhar o teu contrato de estágio, entendeu? No caso da Aí, natureza não eventual do serviço, ela tem a ver com período, no caso, é referente ao tempo de tudo que é acordado entre o empregado e o empregador, por exemplo, você vai ter que vir trabalhar por 5, 6 dias, de 8 até as 10 horas, vai ter que fazer essas funções, ou referente às funções, porque no caso a senhora deu o exemplo do muro, né? E no caso é referente às funções. as funções, né? Ah, então é tudo É, isso de uma forma só, então. é, é a junção disso. Por exemplo, outro exemplo que eu posso dar de característica não eventual. Quando eu vendo mousse, não se torna não eventual porque eu não estou vendendo mousse só para uma empresa, eu não estou indo todos os dias naquela empresa, eu estou tendo a minha contraprestação, né, o meu valor, o meu lucro obtido, mas eu posso muito bem ir em outras empresas vender. Não fica enraizado que eu só presto serviço para aquela empresa. Não fica enraizado que eu vou construir o um muro nessa empresa, daqui a 3 meses novamente eu vou construir esse muro. Então, a função ali desenvolvida, você que é telemarketing, né? Operadora de telemarketing, a sua função ali de atender cliente, ela está tendo uma rotina, ela está tendo uma eventualidade. Todos os dias você está praticando aquela atividade. Então, caracteriza aí a eventualidade, né? Ela não é eventual, já é um segundo requisito. E a Isso mesmo. subordinação. Geralmente o telemarketing tem um coordenador de equipe. Então você presta serviço para aquela empresa que é subordinada àquele determinado coordenador. O juiz vai analisar esses requisitos. Você cumpre todos eles. A segunda coisa que ele vai analisar é ouvir as testemunhas e analisar o seu contrato. Por quê? Por exemplo, para você ser um engenheiro, quando eu peço um reconhecimento de vínculo empregatício para um estagiário que exercia a função de engenheiro, o que tem de errado aí? Quando ele está exercendo a função de engenheiro, ele ainda não é 100% engenheiro, não é? Ele ainda está estudando para se tornar engenheiro. Então, o juiz ele vai analisar o teu contrato de estágio. Se no teu contrato ele traz características que um administrador ele desempenha, então o juiz pode reconhecer o vínculo empregatício. Agora, se para aquela atividade precisa de um administrador e você ainda não é concluinte, não é administradora de fato e de direito, então o juiz vai analisar a lei do estagiário.
Então, existe todas essas singularidades para a gente poder dar o reconhecimento do vínculo, tá bom? Deu para entender? Sim, sim. Então, após isso, já que a gente identificou que você possui todas as características do vínculo empregatício, aí eu sugiro que você analise seu contrato. Se realmente você está exercendo um papel de aquela empresa, ela está maquiando o seu contrato de trabalho para você não receber os seus direitos trabalhistas, porque o direito trabalhista não é só receber aquele salário. Você está perdendo dinheiro a férias, a FGTS, seguro-desemprego, INSS, por acaso tiver algum acidente, não é isso que você está perdendo? Quando você for demitida, você vai ter direito a certa indenização, quando você está regida pela CLT. Se você é estagiária, você não tem esses direitos. Seu contrato ele é temporário, ele é por prazo Isso. determinado. Então, tem que verificar se a empresa ela não está maquiando essa relação de trabalho, porque se tiver, tem como ajuizar a ação, tá bom? Entendi. Tudo bem. Próximo slide. 7. Então, assim, toda a seara do direito tem seus princípios. Eu falei de todos os princípios esporadicamente das outras matérias que eu dei, né? Eu enfatizei muito os princípios de direito do trabalho, ou direito empresarial e do direito mesmo, normal. Só que como é um assunto que cansa muito, eu trouxe somente o do direito do trabalho. É muito importante a gente saber, porque ele está de acordo com, segundo o artigo 6º da Constituição, o trabalho ele é um direito social. Então, nosso trabalho ele é regido pela máxima, né, que é a Constituição Federal. E ele traz uma garantia para os trabalhadores, não somente pela CLT, mas como o seu direito próprio. Ele fala assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, entre outros, né? Então, assistência. A Constituição, quando a CLT ela é omissa, quem é que vai dar suporte vai ser sempre a Constituição. Então, existem alguns princípios do trabalho, né? Direito do trabalho, que é a proteção. Ai, meu Deus, passei. Cadê? Proteção. Quando a gente fala de proteção, o direito ele buscou uma segurança jurídica para o empregado. Então, toda vez que a gente fala desse princípio, a gente pensa, poxa, eu como empregado, o Estado ele tem que me proteger de todas as formas. Quando a empresa ela está fazendo algo que prejudique o empregado, a gente pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, a gente pode ajuizar uma ação, a Delegacia do Trabalho vai lá autuar a empresa, multar a empresa, vai tentar resguardar todos os direitos e proteger aquele empregado, né? Que na relação trabalhista sempre vai ser o que mais precisa. Então, é disso que ele fala quando ele fala de proteção, né? Proteção ao empregado. O segundo é o da irrenunciabilidade de direito. Uma vez que a gente ajuiza uma ação, para a gente desistir dessa ação, o juiz ele vai ter que analisar por que você está desistindo dessa ação. A gente não pode acionar a justiça e fazer um acordo com a empresa e por acaso deixar aquele direito. O juiz ele vai querer saber por que você está desistindo, por que você está renunciando aos seus direitos. Então, sempre o Estado ele vai intervir na sua relação ali com o empregador. Então, não é qualquer acordo que o juiz vai homologar, ele vai analisar o acordo que vocês estão fazendo e se aquela renúncia voluntária ela pode ser válida, ela pode ser homologada. Se não, o juiz vai continuar a ação e a gente vai ter que cumprir tudo que ele determinar ali, né, naquela ação. Primazia da realidade, como eu disse na agorinha, negócio de desculpa. Como eu disse, primazia da realidade, ele fala que tudo que eu for contratada, por exemplo, a Osilene, ela foi contratada para atender
consumidores da Amazonas Energia, por exemplo, era contratada. Perceba que quando você é contratada para exercer aquela função e por acaso você no outro dia vai limpar o chão, vai haver ali um desvio de função. Então, o princípio primazia da realidade, ele diz exatamente isso, que uma vez que você é contratada para ser operadora de telemarketing, você deve cumprir essa função. Caso seja necessário mudar esse tipo de função, vai ser feito uma alteração contratual, uma alteração na carteira de trabalho, na CTPS, e você vai poder mudar de função. Mas até que mude, altere, até que você faça essa alteração, você deve cumprir a realidade que você foi contratado. Para entender, né? Tá, o que eu ia falar em relação a isso? Tá, do ônus da prova. Assim como a justiça, direito do consumidor, quando a gente ajuiza uma ação contra uma empresa, quem é que tem que provar que a Osilene, por exemplo, não era empregada e sim estagiária? É a empresa, não a Osilene, porque ela tem, eu não vou lembrar o termo, ela tem uma presunção de boa-fé. Então, tudo que ela está falando, por exemplo, ela está dizendo que ela está cumprindo, está regindo pela lei, deve ser contratada pela CLT com todos os seus direitos, é a empresa que vai ter que provar que não é isso, tá bom? O quarto, a continuidade da relação do emprego. Se por acaso existe um contrato de experiência, um contrato por tempo determinado, por exemplo, final de ano, que é muito comum esse contrato por tempo determinado. Se por acaso passa um dia daquele contrato e eu ainda continuo trabalhando, então eu tenho que ter a continuidade da minha relação de emprego. Aquele contrato que por acaso era por tempo determinado, por contrato de experiência, por exemplo, ele se torna um contrato por tempo indeterminado. Eu ainda vou falar sobre isso. O outro é intangibilidade, o quê? Intangibilidade salarial. Ele visa a proteção do seu salário. A gente está vivendo um período de pandemia, né? E saiu umas MPs aí que ocorreu a alteração desse valor salarial. Mas, em regra, não o salário ele é intangível. Ele não pode ser alterado de forma alguma, a não ser se for para maior, né? Se o empregador decidir fazer isso. É tanto que quando a gente vai pesquisar o salário base, a gente percebe que só houve aumento, nunca houve redução. Então, é isso que quer dizer essa intangibilidade salarial, essa proteção do salário, né? E a inalterabilidade contratual lesiva. Além de não poder alterar o salário que você recebe, né, para prejudicar, ele não pode realizar alteração no seu contrato de trabalho. E está no artigo 468 da CLT. Tá, dos princípios. Deu para entender, né, todinhos? Sim, sim. Tá. E a documentação trabalhista. Gente, a contratação de funcionários é um ato que exige um profissionalismo da empresa. Uma vez que a gente decide fazer um recrutamento de pessoas, a gente deve ser muito célere, a gente deve preencher todos os requisitos e um deles é cumprir com toda a documentação. Por quê? Caso exista alguma denúncia lá no Ministério do Trabalho, na Delegacia do Trabalho, quando eles vão autuar, eles não vão dar um prazo para você apresentar o documento. Eles vão entrar na empresa e eles vão exigir toda a documentação. Então, verificar que desde o início, desde do recrutamento e seleção, tem até a professora que dá aula disso, né? Desde aquele momento, a empresa ela deve ficar atenta, é por isso que ela deve se resguardar. Eu acho que eu falo muito sobre isso nas aulas, que toda empresa ela tem um pilar, né?
é sempre o jurídico, o administrativo e o financeiro. Então, esse pilar, ele deve andar, ele deve sempre ser o celery. Geralmente, os profissionais de RH na empresa, quando a gente verifica a empresa, o profissional de RH é muito chato, né? Ninguém gosta, porque é aquele que vai ficar o tempo todo no pé dos empregados, é aquele que vai ficar, ei, não pode vir assim, cadê a sua farda? Ele que vai ter a função de ficar o tempo todo fiscalizando seus empregados. Por quê? Porque tudo que acontece, ele vai ser responsabilizado. É o administrador que está ali fazendo a sua administração de todos os seus funcionários. Então, tudo que acontece dentro da empresa, vocês como administradores, vocês como profissionais de RH que têm como fazer essa especialização, tudo que acontece dentro da empresa, vocês estão sendo fiscalizados pelos órgãos competentes, né? Então, tudo que uma empresa faz, ela não pode deixar o Léo, não pode ser passado desapercebido. Com certeza vai vir uma fiscalização, com certeza pode haver uma denúncia. Então, desde a contratação, tem que ser célere. E as empresas, elas pecam muito em relação a isso. Então, eu trouxe aqui a importância do exame admissional antes de você ser contratado, né? E eu trouxe aqui uma imagem, fala bem assim, alguns exames eles não podem ser realizados, pois não vale como critério para admitir empregado. Então, aquele exame de sangue para teste de gravidez não pode, teste de esterilização, exame de HIV. Isso fere totalmente a Constituição. A gente está entrando na vida privada da pessoa, então a gente não pode ser critério para eu contratar. Esse negócio de contratar mulher, aí na entrevista que fala bem se você tem filho. Por quê? Por que que interessa eu ter filho ou não ter filho? Entendeu? Isso é muito enraizado na sociedade, então a gente tem que ficar o tempo todo fiscalizando. Tá aqui Ai, vou passar de novo. A documentação trabalhista exigida. Toda essa documentação ela deve ser entregue após o exame admissional. O empregado, ele tem um prazo para entregar toda essa documentação. Assim como o empregador tem um prazo para assinar a CTPS, que é o prazo de 48 horas, o empregado ele tem esse prazo também para entregar toda essa documentação. Se ele já começa irregular, é muito complicado o processo todo, né? Geralmente as pessoas elas querem começar uma relação trabalhista ainda recebendo o seu seguro-desemprego. Isso é fraude, né? E para as empresas, esses são os documentos que a gente precisa para ser admitido em uma empresa, né? A gente percebe aqui que é um rol taxativo. E as empresas, em contrapartida, elas devem ter atualizado o livro ou ficha de registro do empregado, contrato individual do seu empregado. Eu até coloquei aqui essa imagem, que é geralmente como os RHs de empresas, eles guardam as documentações, né? Nessas pastas suspensas e nesse armário suspenso. Ficha do salário família. Por que isso daqui é importante? Por exemplo, se tiver alguma ação para reconhecimento, como é que é o nome? Ação na direito de família para pensão alimentícia, o juiz ele manda direto para a empresa para ser descontado no seu contra-cheque. Então, ter essa ficha, ter o contrato, ter tudo separado de cada empregado, a gente percebe quanto a empresa ela é importante, justamente quando ela guarda, ela tem esse costume de ter toda uma controladoria, né, de seus documentos. Então, é isso, as documentações necessárias, tanto para a empresa como para o empregado. Que mais? O 9. Tipos de contratação. Os tipos de contratação.
A CLT, ela é bem completa, né? Então, os tipos de contratação são quatro, geralmente, né? Quatro tipos de contratos que podem ser interessantes tanto para a empresa como para o trabalhador, ou como para o empregador, como para o trabalhador. É a tradicional. Aí, ó, quantas horas diárias você trabalha, Rosilene? Sabe mais ou Foi a menos? pergunta. Que 20 é horas, como? né? 20 horas semanais tu trabalha? Qual é? Eu trabalho 5 horas por dia. 25 horas semanais. Com intervalo? Sim, intervalo de 15 minutos. Tá. Eu trouxe aqui os tipos de contratação. O tradicional é geralmente 44 horas semanais. É a modalidade em que Cadê? Tradicional. Ele pega essa modalidade pela CLT mesmo. A gente faz recrutamento e seleção. A pessoa trabalha geralmente 44 horas semanais, cumpre as tarefas especificadas por seus superiores, recebe o mesmo salário de todos os meses e existe uma diferença entre salário e remuneração. E tem diversos benefícios, que aí se torna a remuneração, né? O remoto, gente, esse remoto é algo muito novo para a Justiça do Trabalho, para o direito do trabalho, né? Desculpa. O remoto, ele é uma forma popularmente chamada de home office, pois o empregado ele não necessita ir na empresa todos os dias para trabalhar. E aqui existem três fases. A primeira, antes de 2019, né? Foi em 2017 que esse trabalho remoto ele foi legalizado pela CLT. 2019, que é durante 2020, que é durante a pandemia, que muitos empregados, muitas empresas, elas ficaram sujeitas à necessidade de se adequar à nova realidade. Então, muitos trabalhos, principalmente os profissionais de telemarketing, isso eu falo com bastante ênfase, que eu tenho empresas, tenho clientes assim, e tiveram que se readequar à nova realidade. E para quando a gente ajuiza uma ação sobre home office, trabalho home office, um dos requisitos exigidos é a qualidade do trabalho. Se essa qualidade do trabalho ela é tanto para o profissional tradicional como para o profissional remoto. Por quê? Todo mundo fala que o trabalho home office ele é o mais difícil, porque a gente tem aquele autogerenciamento, né, dentro de casa, para trabalhar em casa, para trabalhar no seu próprio escritório. Então, aqui existe um momento em que ele foi incorporado, que o empregado ele não necessita ir nas empresas todos os dias. O momento em que, durante a pandemia, ocorreu, que é quando todo mundo teve que se adequar a essa nova realidade, então não existe essa possibilidade de ficar exigindo que você se adeque a essa realidade, que você tenha o monitor, por exemplo, se você trabalha em um restaurante, que você tenha a cozinha conforme era do seu trabalho. Então, existe esse momento e o futuro, né? Que muitas empresas, a Microsoft, por exemplo, ela é uma empresa que só contrata home office. É um trabalho normal, regido pela CLT, com todos os seus direitos trabalhistas. A Cydia é uma empresa que só contrata profissionais de TI por home office. Então, existem esses três momentos desse tipo de contratação, tá bom? O intermitente, neste formato de contrato, o trabalhador recebe por horas diárias, devendo ser convocado por antecedência. Ele também não é obrigado a prestar serviços a apenas uma empresa. Aquela, né? Por exemplo, advogado. Ele presta serviço intermitente quando ele, por acaso, tem a carteira assinada. E o prestador de serviço. Nesse daqui não vai gerar o vínculo empregatício, tá? O que eu tinha para falar desse? Tá, o trabalhador tem um registro tipo MEI, é aquela profissional de salão de beleza, por exemplo, a manicure. Para ela fazer serviço de parceria, ela tem que cadastrar
fazer um cadastro como pessoa jurídica pelo microempreendedor. Então, ele é contratado para prestar serviço. O profissional que limpa ar-condicionado, é aquele... Esse trabalho ele não vai gerar... Por que ele não gera vínculo empregatício? Porque não existe só uma pessoa que ele presta serviço, ele vai prestar serviço para tantas outras empresas. Ele é um profissional liberal, tá bom? Para entender todas essas modalidades, eu estou falando muito rápido. Sim. Não, professora, dando para entender, sim. Tá. E qual é a diferença entre contratar por CLT e pessoa jurídica? É uma coisa que eu falei muito lá em direito empresarial. É justamente assim. Quando a gente é contratado pela CLT, a gente tem todos os direitos garantidos pela CLT. Como pessoa jurídica, não. Essa é a principal diferença. No caso de uma pessoa jurídica, para a empresa é bom, porque vai ter uma redução de custos trabalhistas, mas para quem é o prestador de serviço, não. A não ser que ele tem o autogerenciamento de pagar o seu INSS, mas a gente vê que a realidade não é assim, né? Muitos prestadores de serviços, eles ganham para viver, assim. Estão recebendo dinheiro, nem pensem em INSS, não pensem em contribuição, em tributos. Isso é muito errado. Mas é a realidade, né? E a remuneração. Aí eu trouxe outro é direito do empregado receber em dia. Qual é o dia que a gente recebe? O quinto dia útil, né? E o quinto dia útil a gente conta como sábado. Então, quando o salário ele atrasa um dia, a empresa ela recebe multa. Multa, empregador deve pagar a indenização pelo atraso. O empregado, ele pode entrar com uma rescisão indireta na Justiça do Trabalho. E eu ainda vou falar sobre a rescisão indireta. Então é assim, a remuneração do empregado, ele está regido pela CLT no artigo... Qual é esse artigo? Minha foto está na frente. O artigo 457 da CLT. Compreende-se remuneração do empregado, além daquele salário que é o do seu, que está regido pelo seu contrato, né, de trabalho. Gente, desculpa, tá, que eu tenho vizinhos, são barulhentos, e ainda tem cachorro. Tá, além de ter o salário que está estipulado pelo contrato de trabalho, existem outros, né? Horas extras, adicional noturno, adicional periculosidade, insalubre, descanso semanal remunerado, comissões, gratificações, gorjetas. Então, tudo isso está incluso na remuneração. Então, existe uma diferença entre salário, salário, que é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços, e a remuneração, que além do salário, vem tudo que nele vem incorporado. Mensalidade por hora, por tarefa. Tá, aqui eu coloquei os exemplos de remuneração, né? Remuneração com base no... tudo que está escrito aqui, horas extras, adicional noturno, quando você for receber o seu 13º, férias ou rescisão, a rescisão contratual, você tem direito a receber, a ser contabilizado todas as horas extras que você teve, adicional noturno, tudo isso ele vai ser incorporado na sua rescisão, ou férias, ou 13º. Ele vai ser contabilizado para fins, né? Tá. E o próximo vai ser o contrato de trabalho. Aí eu trouxe aqui essa diferença entre empregadores e empregados, né? Os direitos. Autonomia sobre os empregados, ele sempre vai mandar, não adianta. Às vezes tem ação lá com o juiz, fala bem assim, quem é que mandava? Aí eu não gostava desse empregador, não gostava de ir para a empresa porque ele mandava muito em mim. Mas ele é empregado, né? Não, ele deve receber ordens. A exigência de assiduidade do trabalhador, então sempre vai ter aquele horário de trabalho, aquele horário de descanso.
exigir assinaturas no recibo de salário. Então, o empregado ele não pode se recusar a receber, a assinar aquele contra-cheque. Porém, nesse exemplo que eu dei, né, ele pode fazer, se tiver alguma divergência, ele assina e ele coloca que aquele valor, por exemplo, está errado. Deveres: pagar salário, oferecer uma condição digna, oferecer um labor respeitável, respeitar a legislação trabalhista. E dos empregados, os direitos: jornada de trabalho conforme a lei, 13º e férias. Deveres: fidelidade ao empregador, colaboração com as atividades e diligência. E eu vou colocar aqui mais um dever que é muito importante hoje em dia, principalmente em época de home office, é você prezar pelo sigilo empresarial, porque a gente tem acesso ao banco de dados das empresas e a gente não pode, de nenhuma forma, prejudicar essas empresas com tudo que a gente fala, né? Tudo que a gente tá divulgando aí, a gente deve ter cuidado em relação a isso. É um dever do empregado. E existe 3 tipos de contrato de trabalho. Eu trouxe 3, na verdade, existem mais, mas para a matéria é importante saber esses 3. Que é o contrato por prazo determinado. Esse contrato ele é um contrato de até 2 anos, ele não pode ultrapassar 2 anos. Por exemplo, se for 2 anos em um dia, esse contrato ele se torna por tempo indeterminado. Eu botei. Ele está regido pelo artigo 445 da CLT. É quando se estabelece previamente a data do início e a data do término. Sabe onde a gente vê esse contrato determinado? Em construtoras, quando está erguendo um prédio, um edifício. Geralmente, as empresas elas contratam por prazo determinado. Prazo indeterminado, não, vou falar logo do contrato de experiência, que é o contrato de prova. Então, o empregador ele tem aquele período em que ele decide testar o empregado para ver se esse empregado ele vai se adequar à empresa. Então, esse prazo é um prazo de 90 dias. Primeiramente, o que é de costume das empresas, né, quando vão contratar? Elas contratam por 30 dias e renovam por mais 30 dias. Esse prazo ele não pode exceder 90 dias. Por exemplo, se passa 90 dias em um dia, ele já se torna um prazo indeterminado. Um contrato por prazo indeterminado. Aqui, nesse contrato de experiência, eu posso renovar por igual período, tá? Então, qual é o prazo máximo que eu contrato primeiro? 45 dias. Eu contrato primeiramente a Usilene na minha empresa durante 45 dias para teste. Ah, mas eu estou gostando dela. Vou renovar esse contrato por mais 45 dias. Passou um dia, a Usilene, ela já é minha funcionária, regida com todos os direitos da CLT. E ela só vai poder sair dali por rescisão do contrato de trabalho, tá bom? E o prazo indeterminado é justamente isso. Considera-se contrato por prazo indeterminado o celebrado sem prévia fixação de seu tempo de duração, sendo ajustado para prolongar-se indefinidamente, não havendo qualquer limite para sua vigência. Esse contrato ele é o mais comum, justamente porque tirando esse de contrato por tempo determinado, né, que a gente contrata em período de férias, por exemplo, período de Páscoa, a pessoa contrata para vender período do Dia das Mães, ele é um contrato por tempo determinado. Deu para entender, gente? Tá. E a rescisão? O que é a rescisão? Eu coloquei aqui outros exemplos. Se um contrato por tempo determinado estabelece um período superior a 2 anos, ele se torna indeterminado. Se um contrato por experiência for superior a 90 dias, ele se torna indeterminado. Se um contrato de prazo determinado for prorrogado mais de uma vez, ele se torna indeterminado. Professora, eu fui contratada no meu período de experiência e eu engravidei. Eu pergunto,
o meu contrato ele vai se tornar um contrato indeterminado ou eu posso rescindir no prazo de 90 dias? Oi, Osilinho. Eu acho que. Calma, professor, eu tô pensando. Pensei que tu tinha fugido. Não, eu tô por aqui. Tô porque eu tô anotando. Tá falando, eu tô anotando. É, Ai, no caso de contratar e ela ficar grávida, né? por E acaso a você gente. me contrata. Aham. Aí tu pega, faz o contrato, eu não tô no grávida, né? Que querendo ou não vai aparecer no meu exame de sangue, mas eu sou contratada, então eu engravido. Eu tenho 90 dias para o meu contrato de experiência. Você pode me demitir em 90 dias, caso você não queira que eu trabalhe? No caso de. Porque assim, um contrato também embolado. É contrato de experiência ou tipo, contratar a pessoa mesmo para trabalhar? Tipo, passando por, no caso, prazo indeterminado? É o de experiência? Primeiro, antes da gente contratar indeterminado, a gente contrata sempre por experiência. Ah, sim, eu tava querendo entender o Tem, contrato que estava sendo é, usado no exemplo. Ah, aí no caso você me contratou, mas eu ainda estou naquele meu período de teste, que é o contrato de experiência. Nesse sim. meu período de teste, eu engravido, ele se torna contrato indeterminado? Não, acho que não. Porque você fechou com o empregado um contrato da qual ele tem que apresentar uma conduta dentro do trabalho, as condições por um prazo onde ambas partes estavam de acordo, que seriam por 90 dias, então eu não sei. Assim, eu não sei se eu estou sendo equivocada, mas eu acho assim que nas condições da pessoa, eu acho que não seria a pessoa poderia aproveitar o máximo daquela pessoa até um certo período. Eu acredito que sim. Infelizmente, Ou não, não sei. infelizmente não. Assim, se você é contratado no período de experiência e você engravidou, ainda que seja má fé, né? Tem gente que engravida só para ser contratado. Infelizmente, a empresa tem que manter aquele empregado. Aí, depois do seu período de estabilidade na empresa, né? Aí a empresa decide que se vai demitir ou não. Ah, entendi. Então, no caso, ela tem que cumprir, porque como foi acordado de ambas as partes, né? O empregador, ele concordou em manter aquela pessoa por 90 dias, então tem que ser cumprido, né, naquele prazo. Naquele prazo e depois, porque aquele contrato de experiência que teria. Porque, assim, o contrato de experiência, pelo nome ele já diz: eu vou contratar a Osilene durante 90 dias para eu testar se ela vai se adaptar ao trabalho. Sim. Esse é o sentido deste contrato. Uhum. Então, se você se adapta, se você gosta, se eu gosto desse meu relacionamento de empregado e empregadora, empregado e empregador, eu decido te contratar e ele se torna indeterminado. Mas por Sim. acaso, se você não se acostumou ao trabalho, eu tenho aquele respaldo para a empresa em te demitir até 90 dias, entendeu? Sim, sim. É Aí, porque no no caso, caso se das eu engravido, condições, né? É, porque é as condições aí já ficam um pouco mais. Fica isso. uma vista meio torta, assim, não sabe se vai dar certo, se manda embora, É, se é. permanece. Aí, no Complicado. caso, se a pessoa engravida, esse prazo, ela fica durante os 90 dias, só que o contrato ele se torna indeterminado, porque toda gestante ela tem um período de estabilidade. Ele é regido pela CLT, então, independente se eu sabia ou não sabia que estava grávida e eu já entrei com má fé na intenção de ser contratada, eu vou ter aqueles 6 meses de estabilidade na empresa. É por Entendi. isso que quando eu coloquei aqui que a empresa ela não pode fazer o teste de Falha. gravidez. Mas ela faz muito isso, é só pedir o exame de sangue que dá para saber se a pessoa está Tá. grávida ou não, né? Uhum. Isso acontece muito. É que a gente mais vê. Ó, quando eu falo de direito do trabalho, a gente tem sempre que olhar em dois lados, né?
eu como pessoa jurídica, como empregador, ou eu como um empregado, entendeu? Sempre tem esses dois lados, advogado da requerida, advogado do autor, do requerente. A gente sempre fica de um lado ou do outro. Então, quando você for contratado, você tem que olhar, você está pró-empresa, pró-empregado, entendeu? Sim. Sempre vai haver isso. Tá, e a rescisão? A rescisão do contrato de trabalho, ela vai existir em quatro casos. Deixa eu tirar a minha imagem daqui, que tá bem em cima da letra. Tá, quatro casos. A rescisão sem justa causa, em que o contratante ele não tem mais interesse, e nesse caso, a iniciativa vai ser pelo empregador, o sem justa causa, tá? Quem decide romper a relação contratual vai ser o empregador. E o empregador, ele vai ter que garantir todos os direitos trabalhistas do empregado. Então, a rescisão contratual, eu depositei todo o FGTS do meu empregado, e isso não pode, né? Todo mês eu tenho que depositar o FGTS, não importa se a empresa está em maus lençóis ou não. Muitas empresas, elas só depositam o FGTS quando ela decide demitir o empregado. E mal elas sabem, muitas das vezes, que isso está ferindo a legislação trabalhista, né? O eita! O por justa causa, que é quando o empregado ele comete algum ato faltoso. Quando ele rouba, quando ele... Eu vou falar em resumo, né? Quando ele rouba, quando ele passa informações sigilosas, quando ele trata um cliente da empresa de mal forma, quando ele briga, quando ele usa droga, tem problemas alcoólicos. Tudo isso causa uma justa causa. Tem os requisitos, é importante vocês verem, né? O artigo 482 da CLT, ele fala de todos os requisitos que pode causar a demissão por justa causa. E quando a pessoa ela é demitida por justa causa, ela não recebe tudo, não. Ela recebe só o salário por o tempo período que ela trabalhou, as férias vencidas. O FGTS, ele não recebe naquele momento da rescisão contratual, da RCT. Ele vai receber, ele pode sacar se ele não for contratado daqui a 2 anos, contratado por outra empresa. Esse é o demissão por justa causa. O rescisão indireta é uma das formas que a legislação trabalhista trouxe em que o empregado demite a empresa. Ele se dá geralmente quando a companhia não cumpre os termos assinados no contrato de trabalho e sobrecarrega o trabalhador. Isso é muito comum quando tem assédio moral, quando fica o tempo todo no pé do empregado, quando não deposita o FGTS, ele não está cumprindo o contrato de trabalho. Então, o empregado pode sim ajuizar uma ação com pedido de rescisão indireta, porque ele não vai querer continuar em uma empresa onde ele não está sendo respeitado por seus direitos. Deu para entender? Sim, isso no caso é para que ele não seja demitido por justa causa. No caso, quando a pessoa mesma ela se demite, né? Tem uma Sim. situação, porque eu já ouvi falar que sem justa causa é quando a empresa demite. E O por por justa justa causa. causa é quando a pessoa ou ela faz esse tipo de ato, né? Como a senhora mencionou, ou quando ela mesma pede as contas. Tipo, eu quero, não dá mais para trabalhar aqui, eu quero ir embora. Então, Sim. para ele ter esse direito, no caso, ele não cometeu nenhum ato faltoso, então ele pede rescisão indireta. É isso? Sem. Cara, muito obrigada, porque eu tinha esquecido essa parte. O demissão por justa causa, o empregado também pode pedir. Aí ele vai fazer uma carta com pedido de demissão. Quando ele pede a demissão, ele também não vai ter os direitos, Uhum. que é receber o FGTS. Então, esse teu exemplo, ele entra aqui no por justa causa, tá bom?
Ah, entendi. Isso é muito raro acontecer, porque geralmente o empregado ele entra, que agora, desde 2017, com a alteração, trouxe essa nova modalidade, que é o acordo mútuo. Então, geralmente é um acordo entre um empregado e um empregador. Essa modalidade ela surgiu com a reforma trabalhista que teve em 2017. Então, por exemplo, se eu decido sair, eu vou querer fazer um acordo com a empresa. Ocorrerá quando houver interesse de ambas as partes e em comum acordo para a finalização do seu contrato de trabalho. Isso se tornou mais comum, né? Agora, em período de pandemia, principalmente, porque, gente, muitas empresas elas vão fechar depois disso, infelizmente, porque uma por não ter caixa, não ter administração, não ter administrado direito, pela crise que está vindo, muitas empresas elas vão fechar, infelizmente. Então, a Justiça do Trabalho, agora, ela está meio que incerta, porque tem muita coisa nova acontecendo, teve uma medida provisória recentemente que falava que o empregado ele poderia fazer um acordo, né, o empregador poderia fazer um acordo para demitir temporariamente um empregado e depois ele voltar. E isso fere totalmente a nossa Constituição. É por isso que o governo ele liberou um valor para que a empresa pagasse 50% do salário do empregado e o governo supria os outros 50%. Não sei se a tua empresa ficou dessa forma, mas muitas empresas fizeram dessa forma justamente porque para trazer uma estabilidade, né? Porque está muito incerto. O futuro da legislação trabalhista, das empresas, de pessoas jurídicas, está muito incerto neste momento. Mas eu trouxe aqui, o que eu estou trazendo do direito do trabalho é o que mais acontece, mas direito do trabalho é uma matéria de 6 meses. Então, trazer em 1 hora é muito difícil, tá? Estou trazendo os principais pontos, quando a pessoa é contratada, os documentos durante o período de trabalho e a rescisão contratual. Dessa modalidade de rescisão contratual, eu peço muito que vocês tenham atenção na rescisão indireta, tá bom? Saiu. A rescisão indireta, ela está estabelecida pelo artigo 483 da CLT. A rescisão indireta ela está estabelecida pelo artigo 483 da CLT. E ele traz aqui requisitos em que eu posso demitir a empresa. Eu posso ajuizar uma ação e demitir a empresa porque ela não está cumprindo o contrato de trabalho e eu vou receber todas as minhas indenizações e, quem sabe, o juiz decidir um dano moral. Porque se ele não está cumprindo, eu ajuizo uma ação, eu posso ter direito a um dano moral também, se eu cumprir um desvio de função, um acúmulo de função, um dano, né? Um dano irreparável. Então, aqui o empregado ele poderá ser considerado, o empregado poderá considerar rescindido o seu contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviço superior à sua força, contrários aos bons costumes, quando o empregado ele exige que você faça uma coisa errada e infelizmente isso acontece, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Gente, recentemente teve uma ação do Itaú em que no dia do aniversário foi essa linha B. Foi uma pessoa, não vou lembrar aqui. Ui, meu Deus. Tá aqui. Foi uma pessoa que ela, no dia do aniversário dela, ela foi constrangida pelo chefe dela. Então, para ela não perder os direitos que ela tinha, ela rescindiu o contrato. Ela entrou na justiça com pedido de rescisão contratual, rescisão indireta do trabalho.
do contrato de trabalho, justamente porque os seus superiores eles estavam exigindo muito, geralmente isso é em banco, exigindo muito trabalho, exigindo que cumpra metas excessivas, vendedores que vendem sem com aquele psicológico o tempo todo aqui, ó, no pé do ouvido, tentando telemarketing que atendem, que termine a sua ligação muito rápido para aumentar o indicador lá na URA. Entendo, tá? Não correr o perigo manifesto de mal considerável, não cumprir o empregador com as obrigações do contrato. Eu selecionei essa linha que é assim, é quando o empregado, por exemplo, ele não está pagando, recolhendo o FGTS. Então, o empregado, ele pode ajuizar uma ação contra a empresa, geralmente ganha, tá? Praticar o empregador, os seus prepostos contra ele, pessoas de sua família, o empregador e seus prepostos ofenderem no fisicamente, salvo em legítima defesa, ou o empregador reduziu o seu trabalho, sendo este peça ou tarefa de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Então, nesse período agora de pandemia, está acontecendo muito isso. Tem muito empregador diminuindo o salário, demitindo, dando férias. Tudo isso está acontecendo tão para prejudicar mesmo, né? Para se manter. Às vezes eu penso que é para prejudicar, é para se manter, nunca se sabe. Como a rescisão indireta pode ser configurada? Aí eu trouxe alguns exemplos, né? Trabalhador é tratado com rigor excessivo, não cumpre as obrigações, práticas, hora extra, por exemplo, se a pessoa não aceita a hora extra, o empregador ele fica meio que olhando de cara feia, né? O empregador reduz o trabalho, o empregador ofende fisicamente o trabalhador, salvo em caso de legítima defesa. Eu acho que eu trouxe as duas imagens, é a mesma coisa. Mas, nesse caso, é muito comum a gente ver, principalmente em bancos, que eu dei esse exemplo, de cumprir metas, telemarketing, de atender e terminar o mais rápido. Eu lembro quando eu trabalhava lá na Amazonas Energia, eu tinha um período para atender. E, geralmente, quando era a religação, que demorava muito, a gente ficava meio que perdido, porque o nosso índice ele baixava. Quanto mais rápido a gente liberava o cliente, maior seria o meu índice. Então, isso é errado, gente, pelo amor de Deus. A gente tem o direito de conversar com o cliente de maneira calma, em que um cliente ele possa se dar por satisfeito no nosso atendimento. Então, isso é uma forma do empregador não estar cumprindo com o contrato de trabalho. Deu para entender? A rescisão indireta, ela é muito importante quando a gente é contratado, a gente entender que não é tudo que eu devo me submeter àquele empregador, não. Eu tenho os meus direitos, ele tem que respeitar os meus direitos. Já. E o último, deixa eu ver. Tá. Em relação ao direito do trabalho, que é um assunto muito amplo, mas eu trouxe aqui coisas básicas do cotidiano, né? Aí, aqui, nos próximos slides, deixa eu ver se já acabou. Já, termo de rescisão, cumpriu o aviso prévio, já. Eu trouxe aqui algumas situações bem comuns, que são dúvidas, na verdade, né? Perguntas que muitos clientes, eles fazem certas perguntas, bem assim, por exemplo, o empregador é obrigado a assinar a carteira do funcionário? E aí você, como um empregado, o que você acha? O que você acha, Rosilene? Rosilene ainda está aí? Cadê? Deixa eu ver. Alô? Sim, professora, acabei de voltar. O meu computador, ele descarregou. Foi. Poxa, deu para ouvir? Vi na hora, nem percebi. Sim, deu para pegar ainda a respeito da rescisão. Peguei uma parte aí do finalzinho que a senhora estava explicando sobre os artigos. E agora sobre as obrigações. Tá. Aí eu trouxe aqui
algumas dúvidas, que é o que ocorre. A gente tem um site de correspondência jurídica, geralmente o advogado, né? Aí, tipo, as pessoas, elas perguntam o que acontece, né? O empregador é obrigado a assinar a carteira do funcionário? É uma dúvida, geralmente, da pessoa. Será que ele é obrigado? O que tu acha? Tá muito quente hoje. Acho que depende do tipo de contrato, não? Se no caso for tempo. Não sei se for. Eu tô chutando Tá aqui. certo, tá certo. Se for Ó, prazo determinado, ele tem que assinar. todos os tipos de contrato, o empregador ele tem que assinar, independente se ele é determinado, indeterminado ou por experiência, tá? Então, o empregador, ele, após admitir, por exemplo, eu estou sendo admitido por um contrato de experiência. Eu vou receber todos os meus direitos trabalhistas durante aqueles 90 dias. Vai ser pouco, mas eu vou receber, entendeu? Vou ter direito até meu seguro-desemprego. Se for vários empregos já seguidos, eu vou ter direito. É um contrato, vai ser assinado de qualquer jeito. O contrato, após a admissão do empregado, o empregador ele tem até 48 horas para assinar a carteira do funcionário. Mesmo sendo por experiência, mais uma vez, mesmo sendo por experiência e por prazo determinado. Aí vai ficar registrado lá, contrato de experiência, 9 dias, 45 dias, renovado 45 dias, contratado por tempo indeterminado, data da admissão, vai ser o período a data da admissão sempre vai ser o primeiro dia do trabalhador, tá? Do trabalho, independente se é indeterminado ou por experiência ou determinado, tá bom? Ok. Além disso, o empregador ele deve desenvolver, ele não pode reter a CTPS do empregado. Aquele documento ele é uma propriedade do empregado. Após o empregado dar o documento para a empresa registrar, assinar, ela tem um prazo de até 48 horas para devolver. Se ela não devolver, a empresa ela pode ser multada. O órgão fiscalizador pode multar, tá bom? A empresa não pode ficar com a posse da CTPS de forma alguma. Gente, eu já vi caso, eu não disse isso, acho que o Matheus deve estar online, não. Eu já estagiei no TRT, foi lá que eu conheci o Matheus e o Vicente. Eu já vi casos em que o empregador perde a CTPS e aí perdeu, o que acontece? Meu Deus do céu, é muita irresponsabilidade de uma empresa, né, não? Existe muito casos assim, por falar nisso, né? Trouxe outro. O empregado poderá faltar ao serviço sem prejuízo do seu salário. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Para doar sangue, um dia por ano. Então, quando ele vai doar sangue, ele tem direito a faltar naquele dia, né, que ele doou. Para se casar, quando a pessoa casa, ela tem até 3 dias de folga, né? A gente fala faltar o serviço, mas querendo não é folga. Cumprir serviço militar obrigatório. Eu coloquei aqui, deixa eu ver, não tem. E quando você vai também a cumprir serviço eleitoral, quando você é fiscal, você ganha folga. Quando você é fiscal, como você trabalha a serviço do direito eleitoral, esqueci o nome. Cumprir serviço militar obrigatório, licença maternidade, 4 meses, podendo chegar a 6, né? Que é a licença remunerada da gestante. Pelo tempo necessário para comparecer às audiências judiciais. Então, por exemplo, se você vai em uma audiência, você pode, se por acaso aquele horário interferir no seu horário de trabalho, você não pode ser prejudicado por essa falta. Por motivos de saúde, aí vai ter que registrar um atestado médico, né? Só que assim, no caso de saúde, ele vai ter que apresentar um atestado médico e esse atestado médico ele tem até 15 dias. Se passar disso, o empregado ele pode receber um benefício de licença remunerada pelo INSS.
Por isso que é muito importante todas as empresas cumprirem com os direitos dos trabalhadores, que é recolher o INSS do empregado mensalmente. Porque caso ocorra algum acidente, ele necessite, ele vai precisar daquele dinheiro. Para retirar o título de eleitor em até 2 dias, nos dias em que estiver prestando vestibular. Isso é muito importante, né? Geralmente para quem é sabatista, adventista, adventista, eu era adventista. Para quem é adventista que faz vestibular, no domingo e na segunda-feira, quando são 2 dias. Não sei se ainda é assim, pelo menos no meu período foi assim. Licença paternidade, trabalho como, tá aqui, mesário, tá, é isso, quando você trabalha para as eleições, né? Além daqueles 2 dias, você recebe o dobro, por exemplo. Se você foi trabalhar no domingo, que é o dia da eleição, você recebe 2 dias. Aí você recebe, no caso, 4 dias de licença. E de luto. Só que aqui é só cônjuge, ascendente ou descendente, irmão ou dependente. Tá bom? Para entender? Trouxe vários outros. Sim, tranquilo. Qual o prazo para pagamento do salário? Eu acho que eu já falei hoje, né? 5 dias, Sim, quinto dia útil de cada mês para efetuar o pagamento do salário. Porque se ele não pagar, sábado é contado como salário. E eu trouxe a fundamentação legal, né? Artigo 459, parágrafo 1º da CLT. Se a empresa atrasar um dia, ela está cabível de multa. E pode denunciar que nunca vi uma justiça tão célere quanto a Justiça do Trabalho. Hoje mesmo eu estava conversando com o Matheus sobre isso, mas é uma percepção minha em relação a uma vara. Isso não vem ao crédito, ao mérito agora. O que diz a CLT sobre o intervalo para o almoço? Quando o trabalho ele excede 6 horas, geralmente ele tem direito ao intervalo de almoço de até 1 hora, de no mínimo 1 hora, né? Criança, gente, desculpa. E a jornada do trabalho entre 4 e 6 horas, o intervalo deve ser de 15 minutos. Geralmente, esse é o caso de funcionários de telemarketing, né? Telemarketing, ele recebe um prazo de 10, 20, 10 minutos, né? Estou enganada? Ou como é que é o intervalo lá do trabalho? sim. No caso, para quem trabalha em telemarketing, tanto em telemarketing quanto cobrança, a gente recebe um intervalo de 15 minutos. Os intervalos de descansos, eles não são computados na duração do trabalho, tá bom? Qual é o outro? Próximo. Quando deve ser feito o pagamento das férias do empregado? Isso também é muito importante, é muito comum na Justiça do Trabalho ações nesse sentido. Porque muitas vezes o empregador ele não está com aquele trio dele, administrativo, jurídico e financeiro, alinhado. O que acontece? Muitos empregadores, eles determinam as férias, né? Quem determina é a empresa, e elas esquecem de pagar as férias da pessoa. Então, a pessoa ela deve receber 2 dias antes de sair de férias. Geralmente, alguém está falando aqui. Desculpa, Rosilene, já está acabando, rapidinho. Aquela, né? Geralmente, o que acontece no atraso de férias? Os empregados, eles devem realizar o pagamento das férias 2 dias antes, porque se eles não pagarem, o empregado ele já pode receber o dobro da remuneração, incluído o texto constitucional. E tem uma súmula que ela trata somente disso, a súmula 450 do TST. Então, fiquem ligados nisso. Quando vocês forem sair de férias, já 1 mês antes você é comunicado que você vai entrar de férias. Então, 2 dias antes daquela data, você tem que receber as férias. Se não recebeu, você pode denunciar, acionar a justiça, receber o dobro. Por aí vai. Qual é o próximo? Ai,
Acabou. Ah, não. Quando o empregado adquire direito às férias. Aqui, ó, após cada um ano, né, de trabalho, 12 meses, o empregado ganha direito a 30 dias de férias. Assim que o empregado é admitido, começa a contar um prazo de 12 meses. O prazo começa a contar no primeiro dia que ele trabalhou, tá? Sendo período de experiência, período de contrato determinado que se torna indeterminado, ele adquire o direito de férias. Após adquirir o direito a férias, o empregado deverá tirar ele tem durante um prazo de 12 meses, os próximos 12 meses, o direito de tirar novamente 30 dias. Se ele não tirar naqueles 30 dias, a empresa já está irregular. Então tem que se atentar nisso. Agora, no período de pandemia, eu vou falar mais uma vez. Como está tudo novo, tem muitas empresas que adiantaram férias, né? Mas tem outras que não. Então, no caso do meu namorado, as férias dele estavam agendadas para junho. Como ele é profissional de TI, precisa estar trabalhando o tempo todo nesse negócio de tecnologia da informação, foi adiado, só que ele tem até outubro para tirar. Então, tá nessa briga. Se ele não tirar até outubro, a empresa já vai ficar irregular. O próximo é: o empregado possui faltas, ele perde direito às férias? Eu já até trouxe, né? Não adianta, eu já ia perguntar para o Rosilene. Em caso de faltas injustificadas no período aquisitivo, lembra? É o primeiro ano o período aquisitivo. Os dias de férias do empregado podem diminuir. Ou seja, se no meu primeiro ano eu faltar 5 vezes, independente se for consecutivo, sendo que naquele ou não, né? Naquele período contei 5 dias, eu tenho direito a 30 dias corridos. 6 a 14, 24 dias. 15 a 23, 18 dias, 24 a 32 faltas. Gente, quem falta 24 a 32 faltas hoje em dia, né? Pelo amor de Deus. Ou não está querendo trabalhar, não sei. O próximo. Nas férias, o empregado ganha mais? De acordo com aqui, no período de férias, o empregado ele recebe o seu salário normal, que é aquele período que ele laborou, acrescido de 1/3. Ou seja, ele pega o salário dele, divide em 3 e recebe 1/3 daquele valor. Isso significa que ao entrar de férias, o empregado recebe um valor maior do que recebe normalmente. Tem alguma dúvida em relação a férias? Eu nem comentei aqui, mas é o básico, né? Deu tudo certo? Sim, sim. Tá, esse foi o assunto de direito do trabalho. Muito obrigada por assistir, Osilene. Gostei muito de te conhecer, tá? Espero que futuramente a gente tenha a oportunidade. Parece que vai ter uma aula presencial, não sei, não é nada certo, mas espero que tudo isso retorne logo para a gente voltar, não ao normal, mas voltar, né, Assim às vê, nossas né? atividades. É porque Verdade. eu tô isolada. Eu vi minha mãe, eu acho que 2 vezes nesse período todinho. Minha mãe mora no São José. Caramba. E eu tô meio que ficando, às Pra mim vezes já é o eu... contrário. Eu já quero sair porque. Eu quero Não, sair aqui porque é eu já só tô vendo minha eu, mãe demais. né? Tem gente que tá separando Ai, tem. muito o direito de família aí, ó, divórcio. Tem gente que tá separando muito. No meu caso, eu tô isolada mesmo, tô levando muito a sério esse isolamento. Mas eu espero que tudo passe logo pra gente se ver, pra gente se reencontrar, ter a oportunidade, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer vocês assim muito. Foi logo no início e já teve esse período de pandemia. Mas eu agradeço muito a todos vocês que tiveram paciência, você, Osilene, Tiago, que assistiram várias aulas minhas. Muito obrigada pela oportunidade, tá, gente? Isso é uma oportunidade incrível. Ensinar o que a gente sabe, né, é algo muito incrível. E que a gente tenha mais oportunidades assim, que eu possa evoluir aprendendo com vocês e vocês comigo também, tá bom? Sobre outra coisa, eu estou devendo a nota de vocês em relação ao segundo e ao terceiro. Eu já conversei com o Matheus,
Eu estou elaborando um questionário para todo mundo responder. Assim que eu conseguir postar, eu vou avisar lá no grupo para todo mundo responder. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar. Eu sempre estou à disposição. E muito obrigada. Tchau. Oi. A minha internet está muito ruim, mas eu Poxa. consegui entender a parte da atividade, né? No caso, a atividade ela vai pegar todo esse conteúdo que a gente tem que estudar durante as 6 semanas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Não, porque assim, o que ficou determinado, né? Que eu fizesse no final de cada aula 5 perguntas. Como são 4 assuntos, deixa eu ver. Rapidinho. Cadê esse momento? Eu vou fazer um questionário com 10 questões e vai ser. Eu vou anotar aqui o assunto logo para ti. Tá. O que não teve? Direito societário, títulos de crédito. A senhora pode Recu... repetir a primeira? Tá. Direito societário, títulos de créditos, recuperação, que é a recuperação Ok. judicial, direito tributário e adiote. São 5 assuntos. Recuperação o quê? Recuperação judicial, direito tributário, E a de hoje, direito do trabalho. Basicamente, são 2 questões de cada. Gente, por favor, me perdoem, eu vou elaborar isso. Eu tenho 5 questões já feitas, eu só falta elaborar mais 5, porque realmente para mim também está difícil por aqui. Mas, tá ok. como eu prometi para o Matheus, e eu vou cumprir, quando eu lançar esse questionário, eu vou dar uma semana para vocês responderem. Mas as apostilas, elas já estão feitas, só falta colocar no EAD Box. Tá bom, então. Tá bom? Ok, isso aí você vai Tchau. dar um aviso no grupo pra gente que a gente vai estar na Vou. guarda. E Tá? Eu vou eu vou avisar o mandar grupo para todo também, dos mundo alunos. Tá também bom, as apostilas, né, que tá bom quase então. ninguém acessa lá, tá bom? Isso, isso. Obrigada, professora. Tenha uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau, gente. Amei te conhecer, Luciene. Tchau.